Pessoal, vamos lá. Começando então a aula sobre demanda e comportamento do consumidor, para o curso de economia para engenharia, mas é uma aula genérica, pode se adaptar a conteúdo de vários cursos para economia, não necessariamente é para engenharia. Então, basicamente, em qualquer prova que vocês forem fazer na vida de vocês que mensure algum conhecimento de economia, uma questãozinha de demanda ótima e comportamento do consumidor vai ser aplicável. Então, como é que funciona isso? Demanda e comportamento do consumidor. A gente viu no modelo de oferta e demanda, simplesmente como que a gente define preço e quantidade na medida que a gente faz a interação entre compradores e vendedores. Compradores são os demandantes, vendedores são os ofertantes. A oferta ela está muito mais atrelada à relação de lucro e à relação de custos, tá ok? Então, o que define a oferta no longo prazo são os custos que as firmas operam. O custo é o que força a firma a operar no mercado. Ninguém consegue ofertar um preço abaixo do seu custo. Portanto, quando você tem um mercado sem nenhum excedente, que a gente chama de mercado com competição perfeita, onde nem o ofertante nem o demandante tem excedente nenhum, não tem lucro, o que define a oferta é o custo marginal. Ou seja, o cara opera no limiar de lucro zero. As firmas operam sem nenhum lucro. Elas apenas remuneram seus fatores de produção. E aí a gente acaba, por não conhecer a diferença entre lucro econômico e lucro contábil, a gente não consegue entender o que é esse conceito de lucro zero. Lucro zero não significa lucro contábil zero. Lucro zero significa dizer que após você remunerar todos os fatores de produção, sejam eles próprios ou alugados, a firma vai ter lucro zero. Então pensa num cara que dirige Uber, que é aquela alegoria que a gente fez antes. Se ele aluga o carro, paga a gasolina e remunera as horas de trabalho dele, qual seria o lucro dele dirigindo Uber? Tá certo? Não seria aquele dinheiro que ele retorna para casa, porque ele teria que remunerar todos os fatores de produção, inclusive a manutenção do carro e etc. Basicamente isso que significa o lucro econômico. Remunerar todos os fatores de produção, sejam eles próprios ou não. Isso faz uma grande diferença, porque no lançamento contábil ninguém remunera o dinheiro para si. Ou seja, se a firma detém uma empresa, ela não pode ela mesma pagar o aluguel do... Bom, retomando, agora nós vamos entender então direitinho como é que funciona o comportamento da parte da demanda, ou seja, o comportamento do consumidor. O consumidor, ele analisa o quanto que ele quer comprar, mais uma vez com base nos preços ofertados, mas uma coisa fundamental que ele tem que analisar quando ele está no momento de compra é o quanto que ele tem de renda disponível para realizar aquela compra. Então toda a sua demanda depende dos preços que ele está enfrentando, a sua disposição a comprar e a renda que ele possui. Tá ok? Então uma demanda, ela nada mais é do que uma relação direta, tá certo? Uma relação entre dois conjuntos. O conjunto que a gente quer analisar é a quantidade comprada, que vai ser a imagem. E o domínio, que são os argumentos que montam essa demanda, será um vetor de preços e a renda do consumidor. Quando você tem essa relação de preços e renda, a gente chama essa demanda de demanda marshalliana, que tem a ver com a análise feita pelo economista no início do século XX, final do século XIX, Alfred Marshall. Ok? Essa demanda marshalliana nada mais é do que uma relação entre a quantidade demandada por um bem, geralmente é um bem X, então esse bem X, essa demanda que a gente pode botar assim, esse M subscrito, essa demanda marshalliana, vai ser igual a uma quantidade desse bem, e essa quantidade vai ser a imagem em função de um vetor de preços
e a sua renda. Tá ok? Então, se eu te der uma relação de preferências ou uma disposição ou uma forma do indivíduo classificar bens, o vetor de preço e a renda dele, você tem que ser apto a calcular essa demanda marshalliana. Tá ok? Todos nós, quando fazemos escolhas, essas escolhas, quando a gente vai analisar o princípio econômico, ela tem a ver com, ela se baseia no princípio da racionalidade. E a racionalidade econômica, na matemática, ela é traduzida pelo princípio da otimização. No caso, a nossa otimização vai ser fácil, vai ser a nossa otimização. Esse princípio com acento aqui não está muito correto. Princípio da otimização. Ok? Note que toda a nossa análise é uma análise estática, ou seja, não envolve o tempo. Quando a gente faz as nossas escolhas no mundo real, as nossas escolhas dependem do quê? Do fator tempo. Quando você consome o bem, você não consome o bem pensando que você vai morrer amanhã. As nossas escolhas, geralmente a gente não esgota a nossa renda, principalmente na fase de vocês deveriam... Alguém aqui já está com filho já? Não que vocês saibam, né? Se bem que hoje em dia as escolhas de vocês, pior que eu estou sendo gravado, né? Eu falo assim, geralmente não rende, não gera descendente, né? Hoje em dia a escolha está um leque de opção muito grande, e tem opção que não gera descendente. De qualquer forma, quem não tem filho e quem não tem outros gastos e já tem alguma renda ativa com alguma profissão, faz-se muito necessário já pensar em uma forma de poupança para criar um instrumento de renda ativa no futuro, de renda passiva no futuro. O que é renda passiva? Se você não está trabalhando, você tira a renda de algum lugar. Ok? E geralmente, então, a gente não deve consumir toda a nossa renda. Mas nesse modelo aqui, a gente vai sempre exaurir, quase todas as escolhas, a gente vai exaurir sempre a renda. Aí você fala, pô, professor, mas esse modelo então não é real? É um embrião, tá certo? É um modelo estático. Se vocês querem analisar como é que se dá esse comportamento quando você coloca a variável tempo, aí já é uma teoria um pouquinho mais avançada, geralmente visto pela galera de economia apenas, ou alguém que estuda mais aprofundado. Como eu passei para vocês em escolha sobre incerteza, quando a gente entra no mundo das finanças, que são os processos dominantes estocásticos, que eu falei no final do terceiro vídeo, também são portas de entradas para outras teorias. E a demanda, quando você coloca o fator tempo, se chama escolha intertemporal. E aí você tem um fator de desconto, você tem uma taxa de juros, você bota a questão da impaciência e a questão do custo de carregamento e o custo de se endividar, para você ter uma renda no futuro. Não é esse o caso. Faltou agora introduzir para vocês, nessa questão de demanda, preços e renda todo mundo sabe o que é. Quantidade comprada todo mundo sabe o que é. O que faltou é vocês entenderem como que a gente consegue relacionar bens na economia. E essa relação de bens, essa forma de classificar ou de ranquear os bens, se chama utilidade ou preferências.